Nos últimos tempos, um reforço, um alerta à prevenção da influenza aviária. Um tema que a gente tem destacado nos últimos tempos no noticiário e que tinha que estar aqui no AgroB para a gente discutir no programa. Como é que está sendo feito, toda essa preparação, esse caminho de prevenção da influenza aviária? O que a gente pode aprender sobre a prevenção, inclusive, de doenças e outras doenças diversas que as aves podem ser acometidas? O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui para falar sobre agro, para falar sobre agropecuária, sobre agricultura, para trazer o agronegócio para você. Muito bom ter você aqui com a gente no canal Viver Brasil e hoje eu tenho a honra de receber a Isabela Ergot, fiscal do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Isabela, obrigado, viu, pela sua presença aqui pela primeira vez no programa. Eu que agradeço. Isabela, me conta uma coisa, a influenza aviária, H5N1, o que é essa doença? Bom, a influenza aviária é uma doença provocada por um vírus, tal como a gripe que acomete os humanos, tal como teve a gripe de suínos. O influenza vírus, ele é caracterizado por várias associações de glicoproteínas, então formam vários tipos de vírus. É uma doença aguda que acomete principalmente o sistema respiratório das aves e que até então ficou muito restrita a países da Ásia, Europa, mas que de tempos para cá começou a chegar na América e recentemente alcançou a América do Sul. Então é uma doença viral aguda que está com alguns focos ativos em nosso continente. E essa doença, quando ela chega num estado de alerta, se vem aquela pergunta, já tivemos essa doença no Brasil? E qual que é o histórico dessa doença? A gente considera que tem a doença, a influenza aviária, ela só é diagnosticada quando a gente detecta o vírus de influenza aviária de alta patogenicidade, que seria o H5N1. Enquanto não tiver esse diagnóstico, a gente continua como livre da doença. O Brasil hoje é considerado livre de influenza aviária. Outros países da América do Sul notificaram, no entanto, a gente ainda continua sem notificação. Pois é, e essa não notificação não quer dizer que dá para ficar com braços cruzados esperando a banda passar. Definitivamente não. Por quê? A maior transmissão do vírus da influenza aviária é feita por aves de vida livre, as aves silvestres. Essas aves, elas têm a rotina, tem o hábito de fazer a migração no inverno para o verão, ou seja, elas vieram da América do Norte para a América do Sul, trazendo o vírus de alta patogenicidade e, em função dos focos recentemente notificados, o vírus chegou ao continente, chegou à América do Sul. Então, a gente tem que ficar sempre em estado de alerta para evitar que essas aves de vida livre tenham contato com as aves domésticas e possam causar doença nas aves da avicultura industrial. Quando a gente fala aqui da indústria que trabalha com as aves, a gente está focando principalmente nas aves, obviamente, que são as aves comestíveis, Então, estamos falando aí do frango, falando do peru, do ovo. Falando do ovo, ou seja, a gente está falando da alimentação. Porque eu estou colocando isso porque às vezes a pessoa está nos acompanhando agora e é da área, entende o que a gente está falando aqui. Às vezes a pessoa, o que eu tenho a ver com a gripe lá da ave? Tem a ver demais, né? Tem a ver por dois motivos. Primeiro, porque é uma zoonose. Assim como teve o cuidado com a gripe suína, a gente também tem que ter o cuidado com a influenza aviária, porque é uma zoonose e as pessoas podem adoecer. Não da forma grave, igual aconteceu com a gripe suína, uma forma mais branda, porém ainda assim as pessoas podem adoecer e aumentam o risco para aquelas pessoas que têm a imunidade menor.
Outra preocupação que as pessoas têm que ter é justamente com o impacto que essa doença pode provocar. Não só pela mortalidade das aves, mas pelo impacto pela redução na produção. E isso afeta indiretamente todo o país. E esse afetar todo o país é a diminuição de produção ou a extinção de um produto em determinado período? Exatamente, não é só a diminuição da produção, mas hoje a gente tem que destacar que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Então, a partir do momento que a gente tem um foco de influenza aviária, a gente tem que conseguir provar o mais rápido possível que a gente saneou aquele foco para justamente não parar a exportação. Então, quando eu tenho um diagnóstico de influenza, eu tenho o prejuízo, não só pela perda das aves, pela mortalidade, pela queda na produção de ovos, mas também pelo embargo da exportação. E aí, ou seja, é uma catástrofe só. É uma catástrofe. Para a gente aprender um pouquinho, né, quando a gente vê chegando da América do Sul, né, vem da Europa, da América do Sul, para vir algumas coisas boas, né, tipo, né, vir um chocolate belga, vir uns, né, não, vem doença lá da Europa. Mas vem o chocolate belga também, vem coisa boa. Mas o que acontece? Tem um país que a gente pode colocar como exemplo, a gente mirar e colocar assim, poxa, a gente não pode passar por aquele problema no Brasil. Parecido com aquele país, ou de certa forma a gente está no mundo um alerta meio branco, assim, um alerta meio... Não, há um alerta sério. É um alerta sério. Os Estados Unidos está passando por problemas de desabastecimento, porque os Estados Unidos também notificaram focos, muitos focos, aliás. A primeira vez que eles notificaram foi em 2015, eu não vou saber precisar aqui o número de focos, mas dessa vez esse H5N1 ele está vindo com mais força. Então, ele é uma doença de rápida disseminação, consequentemente, várias granjas foram cometidas e teve o desabastecimento, tanto de frango quanto de ovo. O preço do ovo foi lá em cima. Então, assim, é um país que a gente pode mirar como exemplo do que a gente não quer pra gente. Muito bom isso, né, gente? A gente coloca os Estados Unidos como exemplo de muita coisa, então, e o que é difícil, né, a gente apontar falha num outro país, enquanto esse país é uma potência como é os Estados Unidos, como são os Estados Unidos. Agora, de alguma forma, a gente pode dizer que teve uma falha ali no processo deles, o que a gente pode entender, não querendo entrar aqui numa relação internacional, econômica, mas numa relação mesmo com o agro. Na verdade, a gente não pode apontar muito falhas, porque a influenza aviária ela é bem ingrata, no sentido de que aves de vida livre transmitem o vírus. Não tem como a gente cercar todas as aves que estão voando no céu. Então, essa rota migratória que acontece do hemisfério norte para o hemisfério sul, a rota transversal, né, entre continentes que acontece, isso favorece a transmissão da doença. Então, o que a gente tem que preservar, principalmente, é o isolamento das aves domésticas. Ou seja, as aves domésticas, galinha, peru, pato, marreco, não devem entrar em contato com aves de vida livre. E esse trabalho a gente já tem realizado desde 2007 aqui no país, quando a gente estabeleceu algumas medidas de isolamento dessas aves. Ou seja, a gente está falando aqui de algo muito sério, né, gente? Quando a gente começa a falar da gripe aviária, a gente pegou os Estados Unidos ali como exemplo a não ser seguido. Agora temos um exemplo a ser seguido, ou a gente é um exemplo a ser seguido? Eu posso dizer, lógico, não mencionando o nome, mas um próprio exemplo que veio dos Estados Unidos, uma empresa que investiu em biosseguridade. Pode falar o nome, não tem problema. Não, nenhum. mas eu prefiro não falar. Não prefere não falar. É uma empresa que investiu em biosseguridade, então ela investiu em isolamento das aves e, consequentemente, ela esteve no olho do furacão, várias granjas tiveram problema e ela conseguiu permanecer sem infecção do vírus. Por quê? Porque ela garantiu uma melhor desinfecção das instalações, ela garantiu um isolamento das aves, então ela conseguiu, naquela loucura toda de disseminação do vírus, continuar como livre da doença. Então, é um exemplo nos Estados Unidos também que a gente pode dar. E é esse trabalho que a gente tem tido aqui. O exemplo negativo e positivo está lá nos Estados Unidos, então, né? Exatamente. Ou seja, a gente tem podemos dizer assim. E hoje, a gente vai no segundo bloco falar um pouquinho, né, do que é esse mundo aí das aves no que diz respeito ao agro. Eu até falava com a Isabela aqui, né, que a gente às vezes fala aqui no programa muito de agricultura e fala muito de algumas questões e a carne, os cortes, o aviário, a gente acaba esquecendo um pouco.
Só para pontuar um pouco dessa questão da gripe aviária, no mês passado, o IMA suspendeu, e está aí a suspensão, por cerca de 90 dias, não, por 90 dias, vocês têm cerca porque o mês já está correndo, né? A participação de aves e suínos em eventos agropecuários, como feiras e exposições. Essa medida, ela foi uma medida já, de certa forma, radical, se comparando o que a gente, de repente, ainda está num processo de suspeição? A princípio, ela até foi considerada um pouco radical. O IMA, né, em termos de estado, Minas Gerais não foi o primeiro estado a fazer essa suspensão. Em seguida, o Ministério publicou uma nova portaria suspendendo nacionalmente. Então, assim, sabemos dos prejuízos que isso causa com as associações, né, dos produtores de pássaros, principalmente os produtores de pássaros, torneios de canto, esses torneios que acontecem com essa categoria. Mas a gente tem que pensar que, nesse momento, a gente tem que proteger o nosso bem maior, que é a avicultura industrial. Então, proteger a entrada do vírus no Brasil, proteger o contato dessas aves com o vírus, no futuro vai ser... A gente vai ter, assim, um bom... O preço é alto, mas vai valer a pena. Teremos um bom caminho. E esse preço que se paga agora, também, nesse momento de alerta, a gente tem uma tendência de diminuição também da produção que chega para as pessoas, até por uma questão de cuidado, ou não? Isso não afeta a avicultura industrial, como você citou? Por enquanto a gente não tem queda, não está tendo relato de queda na produção, pelo contrário, nossa produção está cada vez maior, até porque a gente está tendo que compensar perdas de outros países que não estão conseguindo exportar. Então, nesse momento, a avicultura ela está conseguindo se manter estabilizada, com momentos até de alta de produção, mas visando sempre a biosseguridade e a proteção do plantel avícola. Isabela Ergol, fiscal do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, está aqui com a gente hoje no programa. Estamos falando sobre a gripe aviária. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta discutindo um pouco mais sobre essa doença, falando um pouquinho mais desse setor. Eu só quero lembrar você que está aqui acompanhando o nosso programa, que o canal Viver Brasil é um produto, é um veículo do Grupo Viver Brasil. E o Grupo Viver Brasil realiza todos os meses o Conexão Empresarial. E no meio do ano vai ter o Conexão Empresarial especial em Araxá, com a presença do governador de Minas, Romeu Zema, e de outros 5 ex-governadores participando, além de grandes personagens do mundo empresarial, do mundo político, mundo cultural. Tem muita coisa interessante. Você não pode perder esse evento, vai ficar atento aqui no canal Viver Brasil que a gente traz mais detalhes. Rapidinho, a gente volta com o nosso AgroB.